Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa aula de Eletrônica Digital do curso técnico em Eletrotécnica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Como vocês já sabem, meu nome é Sebastião Rodrigues e hoje daremos continuidade aos nossos estudos. Na última videoaula, nós vimos o funcionamento individual das portas lógicas básicas e as portas lógicas derivadas dessas portas básicas, bem como as relações dessas portas lógicas com suas tabelas verdade. Vimos também como as portas lógicas podem ser combinadas entre si para formarem os circuitos lógicos combinacionais. Na aula de hoje, veremos como utilizar as portas lógicas para projetar um circuito lógico específico. As aplicações de circuitos lógicos combinacionais resumem-se, na verdade, em projetos de circuitos digitais com finalidades específicas. Muitos sistemas digitais, formados apenas por circuitos combinacionais, são utilizados para controle de um processo físico qualquer, tomando decisões. Por exemplo, suponha que você precise controlar automaticamente a temperatura de uma estufa entre um valor mínimo e um valor máximo. É perfeitamente possível projetar um circuito lógico combinacional para ligar automaticamente um aquecedor quando a temperatura no interior da estufa cair abaixo do valor mínimo, ou ligar automaticamente um esfriador quando a temperatura aumentar acima do valor máximo. Se o circuito for corretamente projetado, a temperatura ficará sempre entre os valores desejados. Na maioria das vezes, quando projetamos um circuito lógico, a versão final pode ser simplificada. Isto quer dizer que podemos substituir o circuito encontrado por uma versão utilizando menos ligações físicas ou utilizando menos componentes, ou seja, menos portas lógicas. Neste caso, podemos diminuir a complexidade do circuito e, é claro, o mais importante, seu custo final. A simplificação é um processo de manipulação algébrica das variáveis e funções lógicas com a finalidade de reduzir o número de variáveis e operações necessárias para a realização de uma mesma função. Então, antes de aprendermos como projetar um circuito lógico combinacional, veremos dois métodos de simplificação de circuito, a álgebra de Boole e o mapa de Carnot. A álgebra de Boole, ou álgebra booleana, utiliza-se de uma relação de postulados, propriedades e teoremas para manipulação de funções ou expressões lógicas. Já o mapa de Veith-Carnot, ou mapa de Carnot, ou simplesmente MK, é um processo gráfico que utiliza de uma tabela convenientemente montada a partir da tabela verdade, de forma a facilitar o processo de minimização das expressões lógicas. O mapa de Carnot é formado por 2 elevado a n células, onde n é o número de variáveis de entrada. Portanto, o mapa de Carnot tem tantas células quanto o número de linhas de uma tabela verdade. O mapa de Carnot é utilizado normalmente para simplificar expressões que possuem no máximo 5 variáveis. Acima disso, o método se torna muito complexo e é melhor utilizar um sistema computacional para resolver o problema. Neste curso, veremos a utilização do mapa de Carnot com até 4 variáveis. Vejamos então como utilizar a álgebra de Boole e o mapa de Carnot para simplificar as expressões lógicas. Então, simplificação de circuitos lógicos. Por que simplificar? Se nós repararmos, os dois circuitos abaixo, eles têm a mesma função. E é claro que, se a gente reparar, o circuito B, ou o circuito de baixo, é claramente menos complexo do que o circuito da figura acima. Então, nessa figura, nesse primeiro circuito, ele executa a mesma função que o circuito abaixo. Porém, o circuito abaixo é o circuito simplificado da figura acima. Nessa primeira figura, nós podemos reparar que nós temos 4 portas lógicas, sendo 2 portas E, uma porta OR e uma inversora. E no circuito da figura abaixo, nós temos apenas 2 portas lógicas, uma porta AND e uma inversora. Esses dois circuitos eles são equivalentes, por quê? Se nós aplicarmos na entrada A, B e C de ambos os circuitos o mesmo valor, na saída nós teremos o mesmo resultado.
Então é muito importante a gente fazer uma simplificação de um circuito lógico para diminuir custos e diminuir o número de ligações dentro do circuito lógico. Bem, para efetuar uma simplificação de um circuito lógico, existem alguns métodos. Nós estudaremos os dois métodos. O primeiro método, nós faremos a simplificação utilizando a álgebra de Boole. E no segundo método, nós usaremos o mapa de Carnot. Para que nós possamos aplicar a álgebra de Boole na simplificação do circuito, nós temos que estudar os teoremas booleanos. Os teoremas booleanos são teoremas em que a gente pode utilizar desses teoremas para fazer a simplificação de um circuito lógico. Os 4 primeiros teoremas que estão aqui à esquerda são teoremas que utilizam a função E. E os outros 4 aqui à direita são teoremas que utilizam a função OU. Repare que x é uma variável lógica que só pode assumir 0, valor 0 ou valor 1. O primeiro teorema nos diz o seguinte, que x de 0 é igual a 0. Nós estudamos lá na tabela verdade de uma porta AND que quando uma das entradas é igual a 0, a saída é igual a 0. Então, independente do valor de x, que pode ser 0 ou 1, 0 AND 0 daria 0 e 1 AND 0 também daria 0. O segundo teorema nos diz que x AND 1 é igual a x. Por quê? Porque se x for 0, 0 AND 1 dará 0. Se x for 1, 1 AND 1 dá 1. Então, x AND 1 dá x. Da mesma forma que x AND x vai dar x. Porque se x for 0, 0 AND 0 dá 0. Se x for 1, 1 AND 1 dá 1. Então, x AND x é igual a x. E x AND x barra é igual a 0. Por quê? Se x for 0, x barra é igual a 1. 0 AND 1 dá 0. Se for 1, x barra é 0. Então, 1 AND 0 também dá 0. Então, esses 4 teoremas são os 4 teoremas que utilizam a função AND. O teorema 5, do 5 ao 8, utiliza a função OU. X ou 0 dá x, porque se x for 0, 0 ou 0 dá 0. Se x for 1, 1 ou 0 dá 1. Então, x ou 0 dá x. Da mesma forma que x ou 1 dá 1, x ou x é igual a x e x ou x barra é igual a 1. Porque se x for 1, x barra é 0. Se x for 0, x barra é 1, 0 ou 1 dá 1 e 1 ou 0 também dá 1. Então, esses são os 8 teoremas que envolvem apenas uma variável. Nós temos outros teoremas que envolvem mais de uma variável. Esses próximos teoremas que nós vamos estudar são teoremas que aplicados à nossa álgebra comum. Então, são as leis comutativas, associativas e distributivas. Primeiro aqui o teorema 9 nos diz que x ou y é igual a y ou x. Ou seja, a ordem aqui não importa. Né? Isso é demonstrado no teorema 10, onde nós temos na nossa álgebra comum que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, x AND y equivale a y AND x. Também temos as leis associativas. Se nós tivermos x ou, abre parênteses, y ou z, equivale a fazer primeiro a operação OU entre x ou y e depois o resultado fazer a operação OU com z. Ou utilizar uma porta OU de 3 entradas, onde teremos as 3 entradas independentes, x, y ou z. Da mesma forma, usando a lei associativa para as portas NAND, x AND, abre parênteses, y AND z, equivale a eu fazer primeiro a operação x AND y e depois o resultado fazer a operação AND com z, ou utilizar uma porta AND de 3 entradas, fazendo x, y e z. Também temos as leis distributivas. X AND y ou z equivale a fazer x AND y ou x AND z. Então, essas duas operações, essas duas equações são idênticas. Também posso utilizar
a lei distributiva da seguinte maneira. W ou Z ou X and Y ou Z equivale a fazer W ou Y, ou X and Y, depois fazer W ou Z e X and Z. Então eu posso usar as leis comutativas, as leis associativas e leis distributivas, assim como a gente utiliza na álgebra comum, podemos usar aqui na álgebra booleana. E por último nós temos os teoremas 14, 15A e 15B, que não tem uma associação com a nossa álgebra comum, mas que pode ser demonstrado se a gente tentar todas as combinações possíveis para x e para y. Então, o teorema 14 nos diz que x ou x and y equivale a x. O 15A, x ou x barra and y equivale a x ou y. E o 15B, que é um complemento do 15A, x barra ou x and y equivale a x barra ou y. Então, esses são os teoremas booleanos que nós podemos utilizar para fazer uma simplificação de uma expressão lógica. Também nós podemos utilizar os teoremas de De Morgan. São dois teoremas. O primeiro teorema nos diz que uma barra sobre uma operação OU equivale a uma operação AND, sendo que as duas entradas estão barradas. Então, x ou y barrado equivale a x barra AND y barra. Da mesma forma, nós temos a forma complementar, que se nós tivermos uma operação AND completamente barrada, equivale a barrar o x e uma barra simples sobre o y. Então, o teorema de De Morgan nos diz que o inversor de produto E de duas variáveis é o mesmo que o inversor de cada variável individualmente com a operação O. Derivando desse teorema de De Morgan, nós podemos verificar que, se nós tivermos uma porta não OU, que é esse caso aqui, nós temos uma representação alternativa para essa porta não OU. Por quê? Nós vimos que x ou y barrado equivale a x barra and y barra. Então, essa bolinha no final da porta OU, que indica uma inversão, pode ser substituída por duas bolinhas na entrada de uma porta AND. Da mesma maneira, a gente pode ter uma representação alternativa para uma porta não E. Então, essa bolinha aqui na saída da porta E, caracterizando uma porta não E, pode ser substituída numa porta OU pelas duas bolinhas que indicam a inversão na entrada. Então, essa aqui é uma representação alternativa para uma porta não E, ou uma porta NAND. Então, veremos uma aplicação então dos teoremas booleanos para a simplificação de expressões lógicas. Suponhamos então que a gente quer simplificar esta expressão aqui. Uma expressão lógica onde nós temos que y é igual a AND B barra AND D ou A AND B barra AND D barrado. Bem, se nós colocarmos em evidência o termo em comum, usando o teorema 13.A, nós veremos que esse termo AB barra é comum nos dois termos. Então, eu posso colocar o AB barra em evidência. Colocando o AB barra em evidência, do primeiro termo vai sobrar o D, do segundo termo, o D barrado. Se nessa equação aqui agora, eu aplicar o teorema 8, o teorema 8 diz que x ou x barra é igual a 1. Se x ou x barra é igual a 1, D ou D barra também é igual a 1. Então, nós vamos ficar com A AND B barra AND 1. Aplicando o teorema 2 na expressão acima, nós teremos que A AND B barra AND 1 equivale a A AND B. Então, essa aqui é a expressão final simplificada. Ou seja, essa expressão tem a mesma função dessa expressão aqui de cima.
sendo que aqui eu vou utilizar muito menos conexões e muito menos portas lógicas para ter o mesmo resultado. Se a gente reparar, a variável D que aparece na equação original não tem relação nenhuma com a minha função de saída, ou seja, a variável D não tem importância nenhuma no resultado do meu circuito. Então, a expressão final simplificada é muito mais simples do que a expressão original. Bem, agora que nós estudamos a simplificação utilizando os teoremas booleanos, vamos ver como a gente utiliza do mapa de Carnot para poder fazer a simplificação de circuitos lógicos. O mapa de Carnot é um método gráfico usado para simplificar uma expressão lógica ou converter uma tabela verdade em seu circuito lógico simplificado correspondente. Esta apresentação está restrita a mapa de Carnot de até 4 variáveis. Acima disso, é melhor solucionar os problemas usando programas de computador. Bem, vamos começar com as tabelas verdade de 2 variáveis. O mapa de Carnot, né, relacionado a tabelas verdade de apenas 2 variáveis. Nós já vimos que com 2 variáveis nós temos 4 situações aqui possíveis. Então, se eu tenho as entradas A e B, eu só tenho essas 4 combinações, que nos darão 4 linhas. Então, a tabela verdade de 2 variáveis de entrada nos dão 4 linhas. Nós vamos usar aqui 2 saídas para a gente exemplificar como preencher o mapa de Carnot de 2 variáveis. Então, o mapa de Carnot é apenas uma tabela diferente da tabela verdade, um outro formato. Então, se eu tenho 2 variáveis, vamos usar esse quadro aqui. Então, sempre eu terei na primeira linha a variável A barrado, na segunda, A. Na primeira coluna aqui, B barrado, e na segunda coluna, B. Essa saída S1 aqui, esses 4 valores que estão na tabela verdade, nós temos que passar para o mapa de Carnot. Então, a saída S1, nós vamos preencher esse mapa de Carnot, e a saída S2 nós vamos usar para preencher esse outro mapa de Carnot. Então, primeiramente, nós temos que montar o mapa, como nós fizemos aqui. A barrado e A, B barrado e B. A primeira posição aqui do mapa de Carnot, esse valor é colocado aqui no primeiro quadro, na primeira célula. O segundo valor na segunda, o terceiro valor na terceira célula e o último valor na última célula. Então, da mesma forma, para a saída S2, a gente preenche na sequência. O 0, o 1, o outro 1 e o outro 1. Então, essa é a forma de preencher um mapa de Carnot de 2 variáveis a partir da tabela verdade. Então, como nós podemos ver, então, aqui 1, 0, 0, 1, que veio aqui da minha saída S1. E aqui 0, 1, 1, 1, que veio da saída S2. Então, nós temos aqui a tabela verdade de um mapa de Carnot que veio de uma tabela verdade com 2 variáveis de entrada. Depois que nós aprendemos como preencher os mapas de Carnot, nós veremos como utilizar o mapa de Carnot para simplificar uma expressão lógica ou um circuito lógico. Vejamos aqui agora o mapa de Carnot com 3 variáveis de entrada. Com 3 variáveis de entrada, nós temos aqui 16 combinações. Então, 8 combinações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número de células do mapa de Carnot equivale ao número de linhas da minha tabela verdade. Bem, como cada linha possui 2 células, nós vamos separar aqui na tabela verdade de 2 em 2. Então, separamos aqui sempre de 2 em 2. Cada um desses pares aqui vai ocupar uma linha do meu mapa de Carnot. Só que nós precisamos tomar um cuidado na hora de preencher o mapa de Carnot.
Agora não é mais de forma sequencial, como nós vimos no mapa de Carnot de duas variáveis. Então, o primeiro par aqui, ele vai para a primeira linha. Então, esse primeiro par vai para a primeira linha. O segundo par vai para a segunda linha. Agora aqui vai haver uma inversão. O terceiro par não vai para a terceira linha, e sim para a quarta linha. E o quarto par é colocado aqui na terceira linha. Então sempre vai haver uma inversão. É bom observar também que agora nós temos 3 variáveis no mapa de Carnot e existe uma maneira de preencher esse mapa de Carnot. Então nós temos aqui as variáveis A e B, sempre nessa sequência, A barrado, B barrado, depois A barrado, B, AB e A, B barrado. E aqui nós temos uma coluna com o C barrado e o C. Então, sempre que nós formos utilizar um mapa de Carnot, nós temos que tomar cuidado com essa configuração. Existem outras representações do mapa de Carnot, mas todos seguem o mesmo procedimento. Bem, então temos que ficar atentos na hora de preencher. Vamos preencher então aqui o mapa de Carnot para S2. Então, o primeiro par aqui, 1 e 1. Colocamos na primeira linha, 1 e 1. O segundo par de S2, colocamos na segunda linha, 1 e 0. O terceiro par é colocado na última linha, 1 e 1. E o último par é colocado na terceira linha. Então essa é a maneira correta da gente preencher um mapa de Carnot de 3 variáveis. Então aí está o preenchimento correto para a saída S1 e para a saída S2. Vejamos agora como fazer para preencher um mapa de Carnot com 4 variáveis. Com 4 variáveis, agora a gente tem 16 combinações possíveis de saída. Então, nós temos um quadro aqui com 16 células. Vejamos, então, como fazer para transpor os dados da tabela verdade para o mapa de Carnot. Como o mapa de Carnot tem 4 linhas e cada linha tem 4 células, nós vamos separar agora de 4 em 4. Então, separamos aqui de 4 em 4. Cada conjunto desse aqui vai ser transposto para uma linha do mapa de Carnot. Aqui, da mesma maneira que no mapa de Carnot com 3 variáveis, vai haver a inversão. Então, isso aqui vai para a primeira linha, isso aqui vai para a segunda linha, isso aqui vai para a terceira linha, e esse conjunto aqui, o terceiro conjunto, que vai para a quarta linha. Só que nós temos que ter cuidado que, além dessa inversão, existe uma inversão também, uma troca entre as duas últimas células de cada conjunto desse de 4 bits. Bem, antes de a gente ver essa montagem, vamos observar a disposição aqui. Então, na primeira linha, eu vou ter, igualzinho lá no mapa de Carnot de 3 variáveis, A barrado, B barrado, depois A barrado, B, depois AB, depois A, B barrado. Essa mesma sequência é repetida aqui com as variáveis C e D. C e D barrado, depois C barrado D, CD e C, D barrado. Então, sempre essa mesma sequência. Então, a gente barra sempre os 2 primeiros, depois barra só a primeira variável, salta aqui, depois barra só a última. Para a variável C e D é a mesma coisa. Barra as 2 primeiras, depois só a primeira, depois só a última. Todos os mapas de Carnot com 4 variáveis têm essa mesma configuração. Bem, então, como eu falei, as 4 primeiros conjuntos aqui vai para a primeira linha, os outros 4 aqui para a segunda linha, isso aqui para a quarta linha e o da quarto conjunto para a terceira linha. E, além de tudo, tem essa inversão aqui.
Então, quando formos preenchermos, vai ser na seguinte sequência, lá, ó. 0, depois 1, o próximo 1 vai para o último quadrinho, e o 0 para o terceiro. Da mesma forma, segundo conjunto, 1, 1, 0 e 0. Agora o último quadro lá, o último conjunto, vem para a terceira linha, 1, 1, o 1 vem para cá e depois eu coloco o 0. E o último conjunto é 0, 1, o 0 aqui e o 1 aqui. Então 0, 1, 0, 1. Então temos que tomar cuidado na hora de fazer a montagem, a transposição da tabela verdade para um mapa de Carnot de 4 variáveis. Então aí está, fizemos a transposição do mapa de Carnot para S1 desse quadro e para S2 no outro quadro. Até o momento nós vimos apenas como transpor os dados de uma tabela verdade de duas, 3 e 4 variáveis para o mapa de Carnot. Ainda não vimos como usar o mapa de Carnot para fazer a simplificação de um circuito lógico. Bem, se naquele mapa de Carnot a gente conseguir fazer um grupamento de 2 quadros, ou seja, se a gente conseguir juntar 2 uns adjacentes formando um par, a gente consegue eliminar uma variável. Se dentro do mapa de Carnot a gente conseguir fazer um agrupamento de 4 quadros, ou seja, se a gente tiver dentro de um mapa de Carnot 4 uns adjacentes formando um quarteto, nós conseguiremos eliminar 2 variáveis. Se dentro de um mapa de Carnot a gente conseguir formar um agrupamento de 8 quadros, ou 8 células, formando um octeto, a gente vai conseguir eliminar 3 variáveis. Que variáveis são essas que serão eliminadas? São aquelas variáveis que aparecem na forma complementada e não complementada dentro dessa formação desses agrupamentos. E a variável que fica é a variável que aparece dentro dos quadros. Ou seja, quando uma variável aparece na forma complementada e não complementada dentro de um grupo, ela é eliminada da expressão. Variáveis que são as mesmas para todos os quadrados do grupo devem aparecer na expressão final. Vejamos como é que esse negócio funciona. Antes disso, a nossa expressão final ela vai aparecer na forma de soma dos produtos. Então é importante a gente entender o que é uma expressão na forma de soma dos produtos. Nós vimos que a operação AND ela funciona como um produto, uma multiplicação. Então, esse termo aqui é um produto. Esse outro termo aqui também é um produto entre A barrado, B e C barrado. E ele está sofrendo uma operação ou uma soma. Então, por isso que essas expressões todas aqui é chamada de expressões na forma de soma de produtos. Também chamada de SOP. Bem, de posse de um mapa de Carnot, a gente tem algumas regrinhas ou uma sequência para fazer a simplificação da expressão booleana. Bem, primeiro a gente faz a construção do mapa de Carnot com os uns como indicado na tabela verdade. Foi o que nós aprendemos de fazer. Depois nós vamos fazer os agrupamentos. Nós vamos procurar os uns que são os uns isolados primeiros, vamos circular esses uns. Depois nós vamos procurar um agrupamento de uns que estão em pares. Depois procurar se tem um agrupamento de um em octetos. E por último, procurar um agrupamento dos quartetos com um mais uns que ainda não estejam em grupos. Por fim, nós vamos fazer o agrupamento de quaisquer pares necessários para incluir uns ainda não agrupados. E por último, o item 7 aqui, fazer a formação na forma de soma O dos termos gerados por cada grupo, que é a soma dos produtos. A princípio pode parecer complicado, mas nós veremos a seguir que é bastante simples. Então vamos partir aqui para
aquelas expressões, aqueles mapas de Carnot que nós acabamos de montar. Bem, neste primeiro exemplo aqui da saída S1, nós temos esse 1 aqui, que não tem nenhum adjacente a ele. A célula adjacente a ele é um 0. A outra célula adjacente a ele também é um 0. Essa célula aqui que temos um 1 não é adjacente a esse 1. Então nós temos aqui dois 1s isolados. Quando nós temos dois 1s isolados, não dá para fazer nenhuma simplificação. Então, neste caso aqui, o mapa de Carnot, nós não podemos simplificar essa expressão. E o que a gente faz? A gente copia a posição em que está esse 1. Esse 1 está na posição na linha do A barrado e na coluna do B barrado. Então, nós vamos repetir aqui, ó, A barrado e B barrado. Esse outro 1 aqui está na linha do A e na coluna do B. Então, vai ser A e B. Repare que aqui aparece o pontinho, indicando a expressão AND, e aqui não aparece. Isso foi feito de propósito. Eu posso usar o pontinho ou não usar o pontinho. Quer dizer a mesma coisa. Aqui eu tenho uma AND entre A barrado e B. Aqui eu tenho uma AND entre A e B. Na expressão de saída para S2, nós obtivemos o seguinte mapa de Carnot. Neste caso aqui agora, ó, nós temos esses dois 1s aqui, eles são adjacentes. E eles formam um par. Aqui também, esses dois 1s são adjacentes, também formam um par. Repare que esse 1 foi utilizado para a formação dos dois pares, não tem problema. Bem, a saída não simplificada desse mapa de Carnot é essa saída aqui. A partir agora do mapa de Carnot, nós vamos obter a saída simplificada para compararmos com essa saída não simplificada. Então, pessoal, aqui para a saída S2, então nós vimos a formação do quadrinho em azul e do quadro em vermelho. Então, nós temos a formação de um par, aqui em azul, e outro par em vermelho. No enunciado, nós vimos que um par elimina a variável que aparece na forma complementada e não complementada. Neste par em azul, aparece o B na sua forma complementada e na sua forma não complementada. Então, a variável B para o par em azul é eliminada. A variável A aparece nas duas posições dos dois 1s dentro do quadro. Então, a variável A, ela continua. Então, S2 aqui vai ser igual a A. Ou, agora nós vamos analisar a formação do par em vermelho. Se nós repararmos na formação do par em vermelho, para este primeiro 1 aparece o A complementado e para o 1 aqui de baixo aparece o A na forma não complementada. Então, a variável A é eliminada. E nós vimos que a variável B aparece para os dois 1s. Então, a variável B continua. Então, a saída simplificada para S2 é essa aqui. S2 é igual a ou B, que é uma saída muito mais simplificada, uma expressão booleana, uma expressão lógica muito mais simplificada do que a que nós tínhamos originalmente aqui. Então, vejamos agora como aplicar o mapa de Carnot, a simplificação do mapa de Carnot a um mapa de Carnot com 3 variáveis. Bem, um mapa de Carnot de 3 variáveis, nós temos que observar que essa linha, a primeira linha aqui, essas células, elas são adjacentes a essas células aqui. Porque é como se fosse uma folha de papel que eu pudesse dobrar. Então, aqui eu tenho a formação de um par desse 1 com esse 1 aqui. Porque eles são células adjacentes. Então, dá para formar um par. E aqui eu tenho também a formação de um outro par. Da mesma maneira, nessa outra saída aqui, eu posso agrupar esses dois 1s com esses dois 1s aqui
quatro, né? Um quarteto. E posso, já que sobraram 2 uns aqui, agrupar esses 4 uns aqui para formar um outro quarteto. Então é importante observar que as células da primeira linha são adjacentes às células da última linha, porque o mapa de Carnot a gente pode dobrá-lo, como se fosse uma folha de papel. Então aqui nós temos, a formação para a saída S1 de um par em vermelho. Para o par em vermelho, a saída vai ficar BC barrado. Por quê? Aqui, para esse 1, eu tenho A barrado e o A aqui sem a barra. Então, a variável aparece na forma complementada e não complementada. Para os 2 uns, eu tenho a variável B repetida. E para os 2 uns, eu tenho a variável C barrado repetida. Então, minha saída para o par em vermelho fica B, C barrado. Para o par em azul, nós temos a variável A também, que aparece aqui na forma não complementada e na forma complementada. Então, a variável A é descartada. Sobrou B barrado, porque para os 2 uns eu tenho o B barrado, e a variável C. Então, minha expressão final para o par em azul ficou B barrado end C. Então, a saída simplificada para S1 é B end C barrado ou B barrado end C. Para sair desse 2, nós temos a formação de 2 quartetos. Nós sabemos que 2 quartetos eliminam, um quarteto elimina 2 variáveis. Então, para o quarteto formado aqui em vermelho, só vai sobrar a variável C barrado. Porque se eu observar o primeiro 1 aqui e o segundo 1, o B aparece na forma complementada e não complementada. Então, a variável B é eliminada. Se eu observar esse 1 com esse 1, nós temos que a variável A aparece na forma complementada e não complementada. Então, a variável A também é eliminada. Para todos os uns do quarteto em vermelho, eu tenho a variável C barrado. Então, sobrou C barrado. Da mesma forma que para o quarteto em azul, só vai sobrar o B barrado. Então, a expressão simplificada para a saída S2 vai ser C barrado end B barrado. Agora veremos a aplicação do mapa de Carnot em um mapa de Carnot com 4 variáveis. Bem, a primeira coisa que nós temos que procurar aqui é se tem uns isolados. Então, aqui na saída aparece esse 1 aqui, ele aparece isolado, porque desse lado aqui é um 0, desse lado dele abaixo é um 0. Do lado de cima, lembrando que eu posso virar isso aqui como uma folha de papel. Então, essa linha de cima aqui, ela é adjacente a essa linha aqui. Da mesma forma que eu posso virar na vertical. Então, essa coluna é adjacente à primeira coluna. Então, o mapa de Carnot de 4 variáveis, eu posso dobrar ela nos 2 sentidos. No sentido horizontal e no sentido vertical. Então, dessa maneira, nós podemos observar que aqui eu tenho um isolado. Vamos circular ele. Podemos verificar que esse 1 aqui só faz par com esse 1 do lado de cá. Porque do lado de cima é um 0, do lado esquerdo é um 0 e abaixo também é um 0. Mas eu consigo fazer um par com um 1 do lado de lá. Da mesma maneira que esse 1 aqui só faz par com esse 1 adjacente dele. Porque lado de cima é um 0, do lado direito é um 0, do lado esquerdo é 1 que ele fez par e abaixo aqui é o 0 lá da primeira linha. Bem, como tem uns sobrando aqui ainda, a gente consegue fazer aqui um quarteto. E como sobrou este 1 aqui, eu também consigo fazer um quarteto. A gente tem que procurar sempre fazer o maior agrupamento possível. Olhando aqui para a saída S2, nós vemos, se nós procurarmos, não tem nenhum 1 isolado. Porque esse 1 aqui consegue fazer um par com esse 1.
esse 1 aqui consegue fazer um quarteto com esses 1 aqui. Se eu juntar a linha de baixo com a linha de cima, dá para eu formar um octeto. Então, os 4 uns da primeira linha são adjacentes aos 4 uns da última linha. Então, eu consegui formar um octeto. E como sobrou um aqui ainda, eu consigo formar mais um quarteto. Então, eu tenho várias configurações possíveis no mapa de Carnot para a saída S2. Então, vamos melhorar aqui. Ok. Bem, vamos começar aqui para a saída S1. Para um isolado aqui, como ele não faz par, não faz quarteto, não faz octeto, a gente não dá para fazer uma simplificação. Então, nenhuma variável é eliminada. Então, a gente copia a posição que está o 1. Ele está na posição na linha do AB, A barrado, B barrado, e está na coluna do C, D barrado. Então, a gente copia a posição onde está esse 1 isolado. Para esse parzinho aqui em azul, lembrando que par elimina uma variável, vai ficar o AB barrado mais o D, que são as variáveis que são repetidas. Então, nós teremos para o parzinho em azul, A, B barrado, D. Para esse parzinho aqui em preto, nós vamos ter AB, né? O par está na linha do AB, então vai ficar o AB, e mais o C barrado, que repete para os dois uns. Desculpe, o D barrado. Então vai ficar A, B, D barrado. Para o quarteto formado aqui em vermelho, lembrando que um quarteto elimina duas variáveis, vão ser eliminadas as variáveis A e B, porque elas aparecem na forma complementada e não complementada. Vai ficar apenas C barrado D. E por último, o quarteto aqui em verde vai ficar B e C barrado. Então, esta é a saída simplificada do mapa de Carnot de 4 variáveis para S1. Para a saída S2, nós podemos verificar também que não tem uns... Nós já fizemos, né, a análise. Vamos ver como é que fica aqui. Então, de uma forma mais organizada. Então, nós temos... Primeiro aqui, vamos analisar o quarteto formado em preto. Então, vai ficar, para o quarteto em preto, A, C, A barrado, C, D. Para o octeto, lembrando que o octeto elimina 3 variáveis, a única variável que aparece para todos os uns é a variável B barrada. Então, aparece na linha de cima e na linha de baixo. Então, para o octeto, ficou B barrado. Para o quarteto aqui, para o quarteto em preto, vai ficar A e D barrado. Quarteto em preto, A, D barrado. E para o quarteto em vermelho, A, C barrado. Lembrando que o primeiro aqui não é de um quarteto, e sim do par em azul, porque eliminou apenas uma variável. Então, para o par em azul, nós temos a variável A, que se repete para os dois uns, mais a dupla aqui CD. Então, ficou A barrado, CD. Então, essa aqui é a expressão simplificada para o mapa de Carnot, para a saída S2. Muito bem. Agora que já sabemos como utilizar a álgebra de Boole e o mapa de Carnot para simplificar os circuitos ou expressões lógicas, vejamos como proceder para projetar um circuito lógico combinacional. Para projetar um circuito lógico combinacional, não existe uma sequência determinada, mas existe uma sequência de operações que é a mais indicada e a mais utilizada. Vejamos.
Projetando circuitos lógicos combinacionais. Então, como nós falamos, existe uma receitinha aqui que a gente pode seguir para fazer um projeto de um circuito lógico combinacional. Primeira coisa, nós temos que determinar todas as variáveis de entrada. Depois, determinar todas as variáveis de saída. Interpretar os problemas que a gente tem a partir das variáveis de entrada e de saída e definir sua tabela verdade. A partir da tabela verdade, montar um mapa de Carnot relativo a cada saída da tabela verdade e retirar a expressão simplificada. E, por fim, implementar o circuito para a expressão final simplificada. Vejamos como a gente pode fazer isso. Então, aqui nós temos um exemplo. Nós queremos projetar um circuito lógico com 3 entradas A, B e C, e a saída desse circuito deve ser alta somente quando a maioria das entradas for alta. Então, o primeiro passo já está definido, né, que são as variáveis de entrada. No próprio enunciado do problema, nós temos que as variáveis de entrada são A, B e C. O segundo passo é a determinação das variáveis de saída. Vamos usar aqui no nosso exemplo a variável S. Então, determinamos as variáveis de entrada, A, B e C, e a variável de saída. No caso aqui, nós temos apenas uma variável de saída. O próximo passo é interpretar o problema e, a partir do problema, montar a tabela verdade. Então, muito bem. Como nós temos 3 entradas, A, B e C, nós temos 8 combinações possíveis para essas 3 entradas. Bem, segundo o enunciado do problema, a saída deve ser alta apenas quando a maioria das entradas for alta. Na primeira linha, todas as entradas são baixas. Então, se todas as entradas são baixas, a saída deve ser baixa. Na segunda linha, apenas C é alta. Como A e B são baixas, e se apenas C é alta, a nossa saída deve ser 0. Na terceira linha também, nós temos apenas uma entrada alta. Então, a minha saída deve ser baixa. Na quarta linha, nós temos B e C alta e apenas A baixa. Então, a minha saída deve ter nível lógico alto. Na terceira linha, apenas A é alta, então, nível lógico baixo. Na sexta linha, 2 variáveis altas, então o nível deve ser alto. Na sétima linha, 2 variáveis alta, então a saída tem que ser alta. E na última linha também. Então, nós interpretamos o problema e montamos a nossa tabela verdade, que vai ficar da seguinte maneira. Então, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Então, o terceiro passo, que era a interpretação do problema e a montagem da tabela verdade, já está feito. Agora nós temos que passar essa tabela verdade para o mapa de Carnot. Então, o que nós fizemos? Mapa de Carnot de 3 variáveis, separamos de 2 em 2. Lembrando que a primeira linha, o primeiro par é na primeira linha, o segundo par na segunda linha, o terceiro par é na quarta linha e o quarto par na terceira linha. É invertido. Se nós repararmos nesse mapa de Carnot, esse 1 aqui dá para fazer um par com esse 1. Esse 1 aqui dá para fazer um par com esse 1. E esse 1 aqui também dá para fazer um par com esse 1. Então, nós temos nesse mapa de Carnot a formação de 3 pares. Como nós sabemos, cada par elimina uma variável. Então, se nós avaliarmos aqui agora o par em verde, para o par em verde vai sobrar as variáveis A e B, porque o par em verde está nessa linha. Então, A e B se repetem para todos os 1s que estão dentro do par. Para a variável em vermelho, para o par em vermelho, vai sobrar a variável A e a variável C. Então, para o par em vermelho, vai ficar A de C. E, por fim, para o par em azul,
vai ficar a variável B e a variável C. Então, nosso circuito simplificado para esse problema, né, que é projetar um circuito lógico com 3 entradas A, B e C, e a saída deve ser alta somente quando a maioria das entradas for alta, vai ter essa expressão final. A partir dessa expressão final, nós temos agora que montar o circuito. Se nós observarmos, essa expressão está na forma de soma de produtos, como nós vimos anteriormente. Então, eu vou ter aqui uma porta AND, outra porta AND, aqui outra porta AND. Fazendo uma OR, né, aqui, de 3 entradas. Como que ficaria esse circuito? Nós aprendemos a fazer algumas aulas atrás. Então, o último passo, que é a implementação do circuito. Então, eu vou precisar de ter AB, AC e BC. Para conseguir AB, eu vou colocar as entradas A e B em uma porta AND. Então, na minha saída aqui, eu vou ter A e B. Aqui eu preciso ter AC. Então, uma porta AND, onde as entradas são A e C. E por último aqui, uma outra porta AND, onde as entradas são as variáveis B e C. Com isso, eu consigo os 3 termos, os 3 produtos. Esses 3 produtos vão passar por uma porta OR. E na saída nós teremos a expressão final. Então, este aqui é o circuito lógico que vai resolver o nosso problema. Então, nós fizemos todos os passos até chegar no circuito lógico que é implementar. Então, acabamos de ver como projetar um circuito lógico combinacional a partir de um problema em que as possibilidades dos valores da saída eram todos possíveis e determinados. Em alguns problemas, existem combinações dos valores de entrada para os quais os valores de saída não são especificados, normalmente porque essas condições de entrada nunca ocorrerão. Ou seja, existem certas combinações para os níveis de entrada em que é irrelevante se a saída é nível alto ou nível baixo. Nestes casos, completamos a tabela verdade com a variável x, e na hora de fazer a simplificação, consideramos o x como 0 ou como 1, de acordo com o que for mais conveniente para o projeto. No exemplo anterior, nós tínhamos 3 variáveis de entrada e apenas uma variável de saída. Mas pode acontecer de haver mais de uma variável de saída a ser determinada. Tomamos como exemplo o exemplo do controle de temperatura de uma estufa citado no início dessa aula. Então, vamos partir agora para um segundo exemplo. Esse segundo exemplo foi aquele exemplo que eu citei no início da aula sobre fazer o controle de temperatura automaticamente de uma estufa. Então, o problema é o seguinte: uma estufa deve manter uma temperatura entre 25 graus e 30 graus controlada automaticamente por um sistema de controle digital. Para isso, foram instalados 2 sensores que fornecem os níveis lógicos 0 e 1 nas seguintes condições. O sensor T1 é igual a 1 para a temperatura maior ou igual a 20 graus centígrados. T2 é igual a 1 para a temperatura maior que 30 graus centígrados. O nosso problema é projetar um circuito lógico combinacional para fazer o controle da temperatura da estufa através do acionamento de um resfriador ou de um aquecedor sempre que a temperatura subir acima de 30 graus ou cair abaixo de 25 graus. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, seguindo aquele roteiro, é determinar as variáveis de entrada e de saída. Então, aqui nós vamos determinar as variáveis de entrada, T1 e T2. T1 é igual a 1 para a temperatura maior ou igual a 25 graus. E T1 é igual a 0 para a temperatura menor do que 25 graus. A outra variável de entrada é T2. T2 é igual a 1 para a temperatura maior ou igual a 30 graus Celsius, né? E T2 é igual a 0 para a temperatura menor que 30 graus. Nós precisamos de 2 variáveis de saída,
que nós precisamos ou ligar um sistema de aquecimento ou ligar um sistema de resfriamento. O sistema de aquecimento nós vamos chamar de variável A. Quando A for igual a 0, o sistema está desligado. Quando A for igual a 1, o sistema está ligado. E o sistema de resfriamento nós vamos chamar de R. Quando R é igual a 0, quer dizer que o sistema está desligado. E quando R for igual a 1, o sistema estará ligado. Bem, o terceiro passo dentro daquele nosso roteiro é interpretar o problema a partir das variáveis de entrada e definir a tabela verdade. Quando os sensores... Então, nós temos aqui na entrada T1 e T2. Então, T1 e T2 são as entradas e A e R são as saídas. Quando T1 está em 0 e T2 está em 0, quando T1 está em 0, indica que a temperatura está menor do que 25 graus. Quando T2 está em 0, indica que a temperatura está menor do que 30 graus. Então, quando os dois T1 e T2 estão em 0, quer dizer que, com certeza, a temperatura está menor do que 25 graus. Então, temperatura. Então, nessa primeira situação, quer dizer que a temperatura está menor do que 25 graus. Se eu for para a última linha aqui, os dois sensores têm saída em nível alto. T1 nível alto quer dizer que a temperatura está maior do que 25 graus. T2 em nível alto quer dizer que a temperatura está maior do que 30 graus. Então aqui, com certeza, a temperatura está maior que 30 graus. Então, na primeira linha, a temperatura está menor do que 25 graus. Na última linha, a temperatura está maior do que 30 graus. Aqui na terceira linha, T1 vale 1 e T2 vale 0. T1 vale 1 indica que a temperatura está maior do que 25 graus. E T2 igual a 0 indica que a temperatura está menor do que 30 graus. Então, eu posso falar que a temperatura aqui está entre 25 graus e 30 graus. Então, na terceira linha, a temperatura está entre 25 e 30 graus. Agora, olha só o que ocorre na segunda linha. Na segunda linha, o meu termômetro T1 está indicando que a temperatura está menor do que 30 graus. E o termômetro 2, o sensor 2, está indicando que a temperatura está maior do que 30 graus. Ou seja, essa situação é impossível. Nunca a temperatura pode ser menor do que 25 e maior do que 30 ao mesmo tempo. Então, isso aqui caracteriza uma situação impossível. Então, recapitulando, né? Vamos interpretar o nosso problema. Na primeira linha, nós temos que a temperatura está menor do que 25 graus. Na segunda linha, indica que é uma situação impossível. Na terceira linha, a temperatura está entre 25 e 30 graus. E na última linha, a temperatura está maior do que 30 graus. Então, é isso aí que acabamos de ver. Então, de posse agora dessa situação, que nós vamos determinar o que nós vamos fazer, o que o nosso circuito deve fazer. Quando a temperatura estiver menor do que 25 graus, o que o nosso circuito deve fazer? Ele deve ligar o aquecedor. Então, nível lógico alto aqui no aquecedor. E é claro, deve manter o resfriador desligado. Então, nível lógico alto, 1 no aquecedor e 0 no resfriador. Na última linha aqui, temperatura acima de 30 graus. Se a temperatura está alta, eu tenho que ligar o resfriador. Então, nível lógico alto, 1 no resfriador e 0 aqui no aquecedor. Na terceira linha aqui, temperatura dentro da faixa. Se a temperatura está dentro da faixa, eu não tenho nem que ligar o aquecedor e nem que ligar o resfriador. 0 e 0, mantém desligado. A temperatura está na faixa
DGzada. Para a condição impossível, eu não vou colocar nem 0 nem 1, nós vamos colocar aqui um x. Esse x quer dizer que é uma condição irrelevante. Na hora que eu for montar a minha tabela verdade, eu vou substituir este x por um 0 ou por um 1, de acordo com o que for melhor para o meu circuito, o que provocar uma simplificação maior. Tá aí então, está montada a nossa tabela verdade. Então vamos para o próximo passo, que é, a partir da tabela verdade, montar um mapa de Carnot e fazer a simplificação. Então, para T1, como são duas variáveis, né? Agora não são A e B mais, é T1 e T2. Então, aqui na primeira linha eu tenho um T1 barrado e T1, na primeira coluna T2 barrado, na segunda coluna T2. Então, transportando isso aqui para o nosso mapa de Carnot, eu terei 1, x, 0, 0. Se eu transformar este x aqui em 1, eu vou poder montar um parzinho. Se eu monto um par, eu posso eliminar uma variável. Então é mais interessante que esse x aqui, porque ele também poderia ter o valor de 0. Como é uma condição relevante, eu posso considerar o x como 0 ou como 1, que for mais importante para a minha simplificação. Neste caso, é melhor considerar o x como 1. Então, se eu olhar a simplificação aqui, para o aquecedor, vai ficar apenas a variável T1. Então, a minha saída A do aquecedor é igual a T1 barrado. Então, para a minha saída A do aquecedor, eu tenho T1 barrado. Tenho que fazer a análise agora para o resfriador. Então, para o resfriador, agora eu vou usar essa parte aqui da tabela. Trazer para cá. Então, vai ficar 0x, 0, 1. Mais uma vez, se eu considerar esse x aqui como 0, esse 1 vai ficar isolado. Se eu considerar o x como 1, eu consigo fazer um par. Como o par elimina uma variável, é melhor considerar o 1, o x como 1. Então, neste caso, a expressão de saída para o resfriador vai ser igual a T2. Então, nós vimos que para o resfriador, para o aquecedor, A foi igual a T1 barrado. Para o resfriador, T2. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente montar o circuito lógico. Como vocês podem ver, o circuito lógico ficou extremamente simples. Então, para o aquecedor, eu vou pegar a minha variável T1 e vou passar por uma inversora. Então, do lado de cá, eu vou ter T1 barrado, que é a expressão lógica para o aquecedor. Já para o resfriador, eu não preciso de circuito nenhum, apenas de um fio. Por quê? A saída do resfriador é igual a T2. Então, se T2 for 0, o resfriador está desligado. Se T2 for 1, o resfriador está ligado. Então, esse aqui é nosso circuito lógico final para fazer o controle da estufa. Como vocês podem ver, ele é extremamente simples. Aposto que bem mais simples do que todos imaginaram no início, quando foi proposto este exemplo. É isso aí. Nesta videoaula, nós aprendemos como projetar os circuitos lógicos combinacionais e como utilizar a álgebra de Boole e o mapa de Carnot para obter um circuito lógico simplificado. Nós continuaremos nossos estudos através do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, pelo caderno didático e pelos demais materiais disponibilizados em nossa sala virtual. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.